A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e nós vamos ministrar a palavra de Deus, não de forma presencial, devido ao toque de recolher, o horário muito cedo durante a semana, apesar de hoje ser feriado. Muita gente trabalha e este horário não é viável para a presença. Vou colocar essa ministração para que todos tenham acesso no canal. O texto que vamos ler, a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vou ler nesta versão, depois eu leio na linguagem de hoje. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Na linguagem de hoje diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Um momento de oração para ministrar sobre falsos cristos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós buscamos a graça do Senhor para a ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito encontre liberdade em nossos corações e que aquele que vai ouvir essa ministração também seja ajudado pelo Senhor, porque sem mim nada podeis fazer, esta é uma verdade na qual cremos. Então ajuda-nos, Senhor, porque o mesmo que disse, sem mim nada podeis fazer, também disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar, e eu peço a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar sobre falsos cristos. E, em primeiro lugar, dizer que a nossa fé, ou o nosso cristianismo, precisa ser provado. O apóstolo está falando sobre isso, Pedro está falando sobre isso, mas não é o único que fala, não é o único texto que fala a respeito disto. Às vezes você pergunta, por que é que eu preciso passar por provação? Por que eu preciso passar por dificuldades? O apóstolo diz que mesmo o ouro, que é perecível, ele está dizendo que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, ele precisa ser provado. E está usando aqui no sentido de colocar o ouro no fogo para ser refinado. Na verdade, quando o ouro derrete, ele chega na temperatura que todos os demais elementos que não são ouro vão ser eliminados, restando só o ouro. Então, quando ele tem a temperatura adequada para ser refinado, para ser provado, fica ouro puro, só fica o que é ouro. Então, na hora da provação, na verdade também a fé vai ser refinada, a fé vai se mostrar verdadeira. Então este não é o único texto da Bíblia Sagrada, e também os que vou ler não são os únicos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que o evangelho que ele prega é o bastante para a salvação. Ele está dizendo que a palavra de Deus retida no coração,
crida pelo verdadeiro cristão, ela é suficiente para a salvação, a menos que a pessoa tenha crido em vão. O que significa isto? É o cristianismo sendo questionado. É a interrogação: será que sou cristão de verdade? Será que a maneira como eu acreditei é uma fé genuína? Uma fé verdadeira? Porque existem muitas manifestações de fé. Tiago chega a dizer que até o diabo crê. E, no entanto, esta fé não é uma fé salvadora. Tá? Então, um outro texto da Bíblia Sagrada é Romanos 8, versículo 9. Diz assim, ó, na linguagem de hoje: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Do que ele está falando? Ele está falando de uma maneira cristã de viver, de uma maneira ajudada, mudada, melhorada pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que um verdadeiro cristão não anda de forma natural, de forma carnal. A maneira de um crente viver não é igual a de alguém que não é cristão. Ele está dizendo assim, ó, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. O que ele está falando? Ele está questionando. Ele está dizendo o seguinte, que se o Espírito de Deus vive em mim, eu sou verdadeiramente cristão. E se sou verdadeiramente cristão, a minha maneira de viver não é ditada pelas obras da carne, não vivo de acordo com a carnalidade. E aí ele coloca isto, ó, se é que o Espírito de Deus vive em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Do que ele está falando? Ser ou não ser. Você é cristão de verdade ou não é cristão de verdade. E não é uma questão natural. Ah, tudo bem. Não, é uma questão de provar. É algo que precisa ser questionado, precisa ser provado. A fé que eu tenho, ela precisa ser provada. Porque se na hora da dificuldade, se na hora da luta, se na hora da crise, se na hora da provação, eu vou amarelar, eu vou desistir, eu não vou continuar servindo a Deus, se o fogo que prova o ouro faz com que aquilo que se pensa ser ouro ganhe uma outra performance diferente, não é ouro. Tá? Então o que evapora, o que queima, o que desaparece na provação do ouro, não é ouro, só fica o ouro de verdade. Então o que queima na hora do fogo da provação não é fé. A fé permanece, a fé é fortalecida, e na manifestação de Jesus Cristo, isso vai redundar em louvor e honra e glória para nós mesmos. Ou seja, toda vez que somos provados, toda vez que passamos por dificuldade, toda vez que passamos por crises, e a nossa fé permanece, nós continuamos crendo em Deus, e passamos do outro lado da provação, com uma fé genuína, significa que a nossa fé é verdadeira. O fogo não foi suficiente para me fazer desistir. Citação aqui muito usada, o caso de Jó, né, que vai passar por enfermidade, por prejuízos, por perda financeira, mas ele em momento nenhum deixou de glorificar a Deus, de reconhecer o senhorio do seu Deus, e ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em minha defesa.
Então, a nossa fé precisa ser provada. Por quê? A nossa fé precisa ser provada porque nós vivemos o tempo do falso. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do falso. Quer ver só? Mateus 24, versículo 24, Jesus diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus está falando isto, que chegaria um tempo em que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Eu não estou falando especificamente sobre falsos profetas, mas sobre falsos cristos. Tá? De que tempo Jesus está falando? Eu sei que existe muita divergência de opinião ao interpretar Mateus 24, mas sem dúvida, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo do falso, é o tempo do fim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, está escrito assim, ó: porque virá tempo em que não suportarão as sã doutrinas, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. A versão da linguagem de hoje vai dizer voltando à lenda. Chegaria um tempo em que as pessoas não viveriam, não gostariam de ouvir as sãs doutrinas, não estariam interessadas na verdade da palavra de Deus. Mas como se tivesse coceira nos ouvidos, está lá, ó, amontoarão para si, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à lenda, à fábula. Como seria possível amontoar doutores, né? Amontoar para si, o que é traduzido por amontoar aqui é essa ideia mesmo, é como se fosse fazer, cercar-se de doutores, é trazer para si. Como eu poderia trazer doutores para mim? Como é que eu poderia desviar os meus ouvidos da verdade, ter coceira nos ouvidos e procurar ouvir doutores, trazer eles para mim? Em que tempo isso seria possível, se não no tempo que nós estamos vivendo hoje? Como é que alguém poderia se cercar de doutores no tempo que Paulo está pregando, por exemplo, onde nem existem tantos doutores assim, tá? Mas, para chegar até um doutor, você precisa ir até onde ele está. Então não tem como você trazer ele para você. Mas no dia em que nós estamos vivendo, é possível fazer uma coleção de doutores através da internet, através do WhatsApp, através do YouTube. Você consegue selecionar pela coceira do ouvido aquilo que você quer ouvir. Não, essa mensagem, esse tipo de mensagem aqui eu não quero ouvir, não. Não, isso aqui é pesado demais, isso aqui é verdade demais para mim, não quero isso não. O que esse camarada está falando? Eu coloco no favoritos, inclusive, eu salvo uma lista de favoritos lá no YouTube, se eu quiser. Ouvir mais tarde, eu vou salvando a lista e o que tem hoje é crente com seus doutores prediletos. O que é que eles querem ouvir? Eles querem ouvir o que é legal para eles. E aí eu ficaria aqui falando muito tempo a respeito disto, porque hoje tem doutor para tudo, né? Se você tem a tendência homossexual e quer ouvir alguém falando com teses aprofundadas dentro da Bíblia, inclusive, provando que você pode continuar tendo uma prática homossexual e ainda assim ser um verdadeiro cristão, você vai encontrar doutores para isto, você vai encontrar pessoas que não só pregam isto, mas que vivem isto também. Tá? Se por um outro lado,
o que te atrai são as riquezas, o que te atrai é uma vida financeira bem-sucedida, se você quer ser rico e você quer viver a chamada teologia da prosperidade, você vai encontrar um sem número de doutores capazes de provar para você que o Evangelho traz a teologia da prosperidade, que você deve sim buscar as riquezas, e existem pregadores mais ou menos assim: eu vou ensinar a você como gostar de dinheiro, tá? E eu ficaria aqui muito tempo falando sobre esta teologia da prosperidade, que é muito rica em conteúdo nos dias que nós estamos vivendo. Então, se o que eu quero é ficar rico, se o que eu quero é dinheiro, eu tenho doutor que fala a respeito da prosperidade, que fala a respeito de como conseguir dinheiro, e vai por aí afora. Se a questão já não é nem finanças e nem de homossexualidade, eu vou conseguir encontrar doutores também capazes de provar que casamento não é uma coisa tão séria assim, que divórcio, segundo casamento, terceiro casamento, e daí por diante, você vai encontrar doutores, e eu não tenho nem tempo para ficar falando sobre esta realidade. O que é isto? O tempo do falso. Nós vivemos o tempo do falso. Agora, a pior tragédia do falso é que simula o verdadeiro, tá? Essa é a pior tragédia do falso. Por exemplo, a pirita ficou conhecida como ouro dos tolos, um mineral do enxofre denominado de pirita, que é o disulfeto de ferro, FeS2. Pode enganar um leigo por sua aparência. A palavra falso significa um adjetivo contrário à realidade ou à verdade, exato, sem fundamento, em que há mentira, fingimento, dolo, que não é verdadeiro, fictício, enganoso. Agora veja só, feito à semelhança ou imitação do verdadeiro, falsificado. Aqui, veja só, a palavra traduzida por falso Cristo, de Mateus 24, é a palavra pseudo-Cristo, que significa falso Cristo ou Messias, quem falsamente exige o direito sobre o título ou o ofício do Messias. Então, existe um perigo muito grande, porque a pior tragédia do falso é que ele simula o verdadeiro. O que eu estou dizendo? Eu não estou falando de coisa certa ou errada simplesmente, porque porta estreita e porta larga é fácil de você separar. A porta estreita é estreita, olhando você consegue separar. O caminho largo e o caminho estreito também, você só de olhar, você consegue saber qual dos dois é caminho largo e qual dos dois é caminho estreito. Agora, se estou falando de falso Cristo, o falso tem este significado de algo que representa o verdadeiro, assume o papel de verdadeiro. Então, quando Jesus diz que surgiriam muitos falsos cristos, ele não está falando de coisa que pareça errada. Ele está falando de algo que parece verdadeiro, mas é falso. Por isso que eu usei aqui chamado ouro de tolo, né? Pirita. É um minério, uma pedra que você, quem é iniciante, quem não conhece, vai olhar e vai falar assim: puxa vida, é ouro isso aqui. Parece ouro, é parecido com ouro. E muitas pessoas, por isso chamado de ouro tolo, porque pessoas foram enganadas por isso. Pensaram estar adquirindo ouro, mas na verdade era pirita. Tá? Veja só. Imagine
o prejuízo, né, do resultado que constata que algo é falso, tá? Imagine você ter recebido uma joia de herança e alguém avalia essa joia, descobre que esta joia é realmente verdadeira, ela não é uma joia falsa, ela é uma joia que vale 5 milhões de reais, vamos imaginar isto, vale 5 milhões de reais, mas você é alguém que precisa de dinheiro, e você não vai ostentar com esse material que vale 5 milhões de reais e você está precisando de dinheiro. E aí aparece alguém que diz assim, eu compro essa joia, porque na verdade ela interessa para mim. Eu compro essa joia. Então, deixa eu analisar. Ele olha e fala, ela é verdadeira, eu compro essa joia. E aí, você vai até um determinado lugar, a pessoa abre uma maleta, dentro desta maleta tem os 5 milhões, que é o valor estimado, e diz, eu compro agora e pago em dinheiro vivo. E você está tão entusiasmado com a herança que recebeu, e você está saindo da crise financeira, e você então passa aquela joia para aquele desconhecido, você nunca viu, você não sabe quem é ele, você vende a joia para ele, ele vai embora, você nunca mais vai ter contato com ele, e depois você vai descobrir que as notas que estavam dentro daquela maleta era dinheiro falso. Está entendendo o que está ouvindo? Estamos falando de algo que parece verdadeiro, você olha, poxa, nota de 100 reais, por exemplo, né? Você olha, é nota de 100 reais, você nem se deu ao luxo de verificar se aquele dinheiro era verdadeiro ou não, você estava entusiasmado, você acabou de ter um prejuízo de 5 milhões. Você não tem noção, você não sabe o que fazer, você não vai conseguir encontrar essa pessoa mais. Está entendendo? Por quê? Porque parecia verdadeiro, mas era falso. Era um dinheiro igual ao verdadeiro, mas era falso. Esse o caráter do falso, que parece verdadeiro, é que é perigoso. Te dá prejuízos. Te faz sofrer perdas irreparáveis. Agora, veja só. O cristianismo verdadeiro, o Cristo verdadeiro, porque é de falsos cristos que nós estamos falando. O Cristo verdadeiro, ele produz cristãos verdadeiros. Porque eu não estou falando de cristianismo falso. Eu não estou perguntando se você é crente de verdade ou não. Eu estou questionando o seguinte: o Cristo em quem você acredita é verdadeiro? Olha só o que vou ler agora. Mateus 7, versículo 22 e 23, diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olha só, Jesus está falando de algumas pessoas, e não são poucas pessoas, quando ele diz que surgiriam falsos cristos, e a Bíblia vai deixar claro para nós que enganarão a muitos, não são poucos os enganados, são muitos. Se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. E ele está dizendo que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, nós fizemos muitas coisas em teu nome. E ele vai dizer, eu não conheço vocês,
Eu não conheço vocês. Se essas pessoas faziam coisas em nome de Jesus, em nome de Cristo, mas Cristo não as conhece, significa o quê? Significa que o Cristo no qual elas estavam crendo não era o Cristo verdadeiro. Jesus está dizendo assim: apartai-vos de mim. Ele vai dizer isso aqui, ó: vós que praticais a iniquidade. Quem são essas pessoas? São pessoas que fazem em nome de Cristo, acreditam em um Cristo, mas o verdadeiro Jesus não conhece essas pessoas. Você tem se questionado e perguntado e analisado a sua maneira de viver? Porque o que nós estamos dizendo aqui é que o Cristo verdadeiro produz cristãos verdadeiros. Você conhece alguém que diz assim, ó: eu não consigo parar de fumar. Você já ouviu falar assim? Eu não sou crente porque eu não consigo parar de fumar. Eu estou dando só um exemplo. Eu não consigo abandonar as drogas. Eu não consigo deixar a homossexualidade. Eu não consigo deixar a vida. Você conhece gente que acha que segue a Cristo, que é cristão, mas que não consegue abandonar o pecado? Você conhece alguém assim? Ou você é alguém assim? Isso é sério. Isso é sério. Porque estas pessoas que Jesus está falando aqui em Mateus 7, versículo 22 e 23, são pessoas que estão sinceramente enganadas. Elas pensam que estão servindo a Deus, elas pensam que estão servindo a Cristo, mas o Cristo que ela está servindo é falso. Por quê? Porque é um Cristo que não foi capaz de produzir na vida desta pessoa mudança. Ela continua praticando a iniquidade. E é por isso que algumas pessoas acham que são crentes, mas não conseguem abandonar o pecado. Como é que alguém pode ser cristão e estar servindo o Cristo verdadeiro e Cristo não estar realizando mudança na vida dessas pessoas? Isso não é possível. Se a vida de alguém não está sendo mudada pelo Cristo a quem se entregou, o problema pode estar no fato de estar servindo o falso Cristo. Não é uma questão de fazer boas obras para ser salvo. O fato é que não existe salvos que não façam boas obras. É inerente ao ser. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma ilusão evangélica. Pensam que são salvas, mas o seu Cristo não foi capaz de salvá-las porque é um falso Cristo. Eu não vou aqui fazer autopropaganda, porque não é de mim que estou falando. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Jesus Cristo e do verdadeiro. Agora, nesta conclusão. Ele disse que surgiriam falsos cristos. O dia que Jesus Cristo entrou na minha vida, ele fez uma mudança por completo. Ele não mudou só a minha vida, ele mudou a minha casa. Ele mudou a vida do meu pai, que nem foi para a igreja. Meu pai, que bebeu durante tanto tempo, desde jovem, desde que eu conhecia por gente, porque ele já não está vivo mais. Eu me lembro do meu pai chegando bêbado em casa. Era um pai presente, era um bom pai, sempre foi um bom pai, mas ele tinha o problema do vício. E quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou a vida até do meu pai. O meu pai entrou em um bar e disse assim, ó: quem quiser tomar, pode tomar à vontade, porque eu vou pagar para todo mundo. Porque a partir de hoje, vocês nunca mais me verão colocando bebida alcoólica na boca. Ninguém mandou meu pai parar de beber. Ninguém falou contra a bebida do meu pai. Foi o Senhor Jesus Cristo que entrou e mudou a minha casa. Eu não era casado ainda, eu era solteiro.
E muita coisa mudou dentro da minha casa. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou dizendo que um Cristo que não muda a vida das pessoas não é um Cristo verdadeiro. E que muita gente está simplesmente se entregando a um pseudo-Cristo. E por isso a vida continua do mesmo jeito. Não precisa mudar de vida. Por que não precisa mudar de vida? Porque mesmo que quisesse, não conseguiria. Eu não estou dizendo que eu mudei a minha vida depois que Jesus entrou na minha casa. Não, eu estou dizendo que Ele entrou na minha vida e mudou a minha casa. E que se Ele entrou na sua vida, que se Ele entrou na sua casa, inevitavelmente haverá mudanças. A iniquidade não vai continuar. E esta frase não serve para você. Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque Ele conhece você. O Cristo verdadeiro vai dizer diferente para mim e diferente para você. Ele vai dizer assim: entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a frase de Jesus. Por quê? Porque Ele mudou a minha maneira de viver. Ele mudou a sua maneira de viver. Porque é um Cristo verdadeiro, não é um falso Cristo. O falso Cristo que tem enganado um número muito grande de pessoas, porque tem muita gente achando que é cristão hoje, mas que a vida está totalmente errada, continua praticando a iniquidade, é porque o Cristo que ele está servindo não é o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro, inevitavelmente, vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida. Foi o que ele disse para Nicodemos, lá no Evangelho de João. Ele diz: quem não nascer de novo não pode vir o reino de Deus. Mas o verdadeiro Cristo tem o poder de dar o novo nascimento. Só Ele pode fazer isto. Quem não nasceu de novo é porque não está servindo o verdadeiro Cristo. Só Jesus Cristo pode dar o novo nascimento. Só Ele pode mudar a vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, oro e questiono o teu cristianismo. E recomendo que você se questione, como tenho me questionado. O Cristo que estou servindo é o Senhor Jesus Cristo, é o da Bíblia Sagrada, é o Filho de Deus, é o verdadeiro. Ele está fazendo diferença na minha vida. É por isto que oro agora juntamente com você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Jesus Cristo, Salvador, o único verdadeiro. Eu oro, Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão ouvindo esta ministração e também coloco diante do teu altar a minha fé, Senhor. Porque eu não comecei a servir, eu não comecei a caminhar ontem. Já tem décadas que caminho no teu reino e as provações, as dificuldades, as lutas, até hoje não foram e não serão capazes daqui para frente também, porque a verdade é verdade, o verdadeiro é verdadeiro, e o Senhor é verdadeiro, meu Deus. E eu oro por este irmão, eu oro por esta irmã, Senhor, eu oro por esta pessoa, principalmente por quem está sendo provado agora, por quem está passando por dificuldade agora, por quem está passando por um momento que alguém olha e fala assim: agora ele vai negar. O diabo está dizendo assim: se acontecer isso com ele, ele nega. Mas o Senhor olha e diz: ele não nega, porque ele é fiel. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que o verdadeiro seja no coração de cada pessoa, Senhor. O cristianismo verdadeiro, o Cristo verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, seja a verdade absoluta no coração de cada um de nós, Senhor. E que nunca venhamos a nos enganar. É a nossa oração, é a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que você esteja no Senhor Jesus Cristo, o Cristo verdadeiro. E Ele certamente há de continuar mudando a sua vida. Amém.